Bom dia, boa tarde, boa noite, galera. Bom, a aula de hoje vai ser sobre a história da matemática. Essa matéria tão importante na nossa vida. Gente, matemática é tudo, né? Brincadeiras à parte. A gente sempre teve matemática. Pelo menos eu, desde quando me conheço por gente, eu tenho matemática na minha grade curricular, né? Aí a gente coloca a gente lá pra aprender matemática, mas a gente nunca estuda da onde que veio esse tanto de números, esse tanto de conta. E a aula de hoje vai ser sobre isso. Então, aqui os tópicos que a gente vai trabalhar hoje, que é como surgiu a matemática, qual foi a sua origem, a matemática durante as eras, que são as idades, né? Idade Média, Idade Moderna e Idade Contemporânea, e a matemática nos dias atuais. Bom, como surgiu a matemática? Um dos primeiros relatos da matemática é lá na pré-história, lá das cavernas, homem primitivo. O que começou a acontecer? Ele precisou começar a medir a distância entre os lugares, a distância entre uma nascente, como o Coqueií, as plantações, entre, sei lá, uma outra casa, uma outra caverna, enfim, das suas fontes de alimentação, certo? E é por isso que a matemática é um dos âmbitos de conhecimento humano mais antigo, porque, lá na pré-história, faz tempo, hein? Faz muito tempo. Tinha mamute ainda. Brincadeiras à parte, mas... Gente, imagina lá o homem primitivo ter que medir, não sei quantos passos ele tinha que dar para chegar numa fonte de água. Então, foi assim que começou. E antes, já não veio um número direto pra gente, né? Então, a gente começou com objetos diferentes. Tipo, 150 ovelhas equivalem a, sei lá, 2 pacotes de carvão, exemplo. Ou 2 ovelhas equivalem a um cachorro, coisas assim. E uma coisa que eu não coloquei aí, que quando o homem começou a ficar sedentário, ele teve que começar a contar o seu estoque de comida, né, gente? Pra saber quanto tempo ia durar. E aí veio a contagem de dias, a contagem de anos, a contagem de meses, de estações. Que aí, quando ele ficou sedentário, ele começou a contar isso pra saber se ia rolar, né? Se ia ou se não ia. Ou seja, a matemática em si surgiu da própria humanidade, dessa necessidade de medir coisas, certo? Bom, a origem da matemática. A matemática se originou principalmente no Egito Antigo e no Império Babilônico, na Babilônia, né? Há 3.500 anos antes de Cristo. Gente. Não, e olha como os caras são. Eles desenvolveram a matemática para poder cobrar imposto dos súditos lá. Para cobrar imposto, registrar as transações comerciais que eles faziam. Como eu disse, para trocar um carvão por um açúcar, trocar uma cana de açúcar por um café, exemplo assim. E também para construção, né, gente? Como é que eu vou construir as pirâmides sem saber contar, né? Então, assim, que nem lá nas pirâmides, exemplo, né? Olha, eu preciso de 150 blocos para montar uma pirâmide assim assado. Então, começou mais ou menos ali. Os egípcios usavam os hieróglifos que para representar os números. Então, aquelas pinturas na parede, sabe? São os hieróglifos. E lá tem representado os números, né? Como eles faziam antigamente. Não só na parede, né, gente? Aquelas pinturas lá do Egito e tal. Em papel também. Eles faziam muito e tal. E na Babilônia, eles usavam o sistema sexagesimal. Nossa, até eu não sei falar.
sexagesimal, que ele era baseado no número 60. Bom, aqui eu coloquei algumas representações para vocês. Como eu disse aqui, a do Egito, que era desenhinhos, né? Que tinha a haste ou bastão, que era 1. Tinha esse meio arco, né? Que era 10. Tinha esse pergaminho ou como se fosse uma corda, né? Parecia um negocinho de caracol, que era 100. A flor de lótus, que era 1000. O dedo dobrado, que era 10.000. Aí, o 100.000 tem 3 variações. No caso aqui tem o sapo, mas pode ser o girino ou o peixe. Também tem. E para representar 1.000.000, era o Deus acordado, ou o homem espantado. Aí na Babilônia a gente pode ver que aqui é uma coisa mais diferente. Parece, sei lá o que parece isso aqui, não consigo nem dizer o que parece. Mas na Babilônia antiga eles usavam essa representação para ter um número, né? Para você contar os numerozinhos. Aí depois, na Grécia, foi lá pra Grécia Antiga, lá. Aí surgiram os números áticos, a numeração ática, que é essa que a gente tá vendo aqui, que a gente pode ver bem aqui, ó. Que ela é mais baseada em desenhinhos, assim, já tá mais ou menos do que a gente conhece. Só que depois, na Grécia mesmo, a gente teve a numeração jônica, que é esta do lado aqui, que também começou a ser representada as letras. Ou seja, as letras vieram na matemática. Gente, matemática fala que a matemática é tudo. Enfim, aí a gente conhece algumas desses símbolos, né? Ou você já viu, principalmente alfa, beta e gama. A gente vê bastante esses números, esses símbolos, né? E a gente nem sabe mais ou menos o que significa. Mas tá aí, tá explicado. E depois os números foram para Roma, que é o que a gente conhece como números romanos. Aparece muito em livro de história. Ai, que no século X e XXXX. Então, foi assim que eles fizeram. 1 era um pauzinho, 5 era um V, 10 era um X, 50 era um L, 100 era um C, e 500 era um D, e 1000 era M. Então, a letra veio da onde, gente? Da matemática. Tô falando? Bom, agora passando para as eras, né? Na Idade Média, esse matemático, que eu não vou nem arriscar falar o nome, o Zibek, blá blá blá, ele traduziu a obra dos hindus, que foi se modificando, né, até que a gente conhece hoje, como tá aqui do lado, ó. Ele traduziu esses tracinhos aqui, esses rabiscos aqui, que depois, tá vendo? No hindu nós tivemos 2 modificações, que começou a dar um esboço do que mais ou menos a gente conhece, né? O 4 pareceu 9 no 500 depois de Cristo, né? O 9 já apareceu 9, o 0 já tá mais um 0. Aí depois esses números foram para a Arábia. Na Arábia eles começaram a também modificar, aí depois foi para Espanha, depois foi para Itália e até o que a gente conhece hoje. Bom, já na Idade Moderna foram adicionados o sinal de adição e subtração. O que antes era um P de plus para adição, né, de mais, e um M de mínimos, que era de subtração. Mas aí eles criaram os nossos fofos sinais. Aí teve um matemático chamado Blaise Pascal, que ele fez o que? Inventou a maior invenção de todos, de que a gente usa até hoje, que é o que, gente? A calculadora. Salva vidas isso aqui, né, galera? Que a gente é sem a calculadora hoje? Pois é.
E ele ainda também escreveu sobre a geometria e os fenômenos físicos. Ou seja, o cara é genial. Aí depois a gente tem o nosso conhecidíssimo René Descartes, que ele se aprofundou na geometria que o Pascal tinha começado, né? E também desenvolveu o método científico, que a gente também estuda ele até hoje. Nas escolas é passado sobre o método científico, de parar, analisar, pensar, tá. Então, foi na Idade Moderna que rolou tudo isso. Já na Idade Contemporânea, foi junto com a Revolução Industrial, se eu não me engano. Então, eles começaram a desenvolver mais coisas, que nem a resolução de equações, de grupos de permutação, grupo abstrato. E também, junto deles, tiveram quem? O Albert Einstein, com as suas teorias, com as suas leis lá, né? Que fizeram com que os matemáticos ficassem loucos. Porque eles passaram a ter o quê? Novos desafios para expressar os números. Nas ideias, né? Nas ideias do cientista. Eles tinham que expressar os números nas ideias do Albert Einstein, gente. Olha que loucura. Bom, hoje a matemática ela está dividida em dois grandes campos. Temos o que? A matemática pura, que é o que? Teoria dos números, álgebra, combinatória ou análise combinatória. Temos a famosa geometria, a topologia e a análise matemática. E do outro lado temos a matemática aplicada, que é o que? Probabilidade estatística, computação científica, programação, sistemas dinâmicos. Lembrando que dentre esses grupos dessas matérias aí, existem subgrupos, que é dentro desses tópicos, né? Então, dentro de probabilidade estatística tem um subgrupo, dentro de geometria tem subgrupo, que aí você aprende geometria plana, geometria espacial, tem a álgebra, que você aprende um monte de coisa, né? Então, gente, a aula de hoje foi isso. Foi sobre a história da matemática. Eu espero que vocês tenham gostado, certo? Então, tamo aí o porquê a matemática é tão importante, né, galera? A matemática surgiu lá, ó, faz muito tempo, tá com a gente até hoje e vai continuar com a gente até o final, galera. E, gente, pelo amor de Deus, a matemática, ela é maravilhosa.